Lucas capítulo 7. Queria que você agora prestasse muita atenção, sossegasse um pouquinho aí. Deus com certeza vai falar ao seu coração, amém? Hoje nós vamos falar sobre dispensação da fé, sobre uma disposição de ter uma fé diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas está no Novo Testamento. Lucas faz parte dos 4 evangelhos. Lucas capítulo 7 diz assim: tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou na cidade de Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse para curar teu servo. Esses, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos construiu uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe outros amigos a dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que tu entre em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir encontrar contigo. Porém manda com apenas uma palavra, e o rapaz em minha casa será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E diga a esse: vai, e ele vai. E diga a outro: vem, e ele vem. E diga a meu servo: faça essas coisas, e ele faz. Deus, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, palavra viva, verdadeira, eficaz, poderosa, palavra que vai falar conosco nessa noite, Pai. Fala conosco, ministra o teu querer, ministra o teu propósito, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da tua glória. Ministra, Pai, fala aos corações. Aleluia, Jesus. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Aleluia. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os teus olhos em chama. E eu perguntei sobre os teus olhos, e ele sorrindo me disse: Aleluia! Se coloque em pé, vamos adorar o Senhor. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Aleluia! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Tome o seu lugar, querido.
Tome o seu lugar. Convido você a mergulhar comigo nessa palavra, a caminhar comigo nesses minutos, numa viagem intensa de demonstração de fé. O texto que nós vimos é um texto que fala sobre um centurião. O centurião, ele era uma pessoa que ele cuidava de pelo menos 100 soldados. Quando Jesus chegava na cidade de Cafarnaum, e a cidade de Cafarnaum era uma cidade que ela tinha um quartel militar. Ali havia uma base militar romana, por onde ali daquela base militar eles faziam as empreitadas militares em todo o entorno ali de Israel. E havia um homem, havia um líder, que ele era conhecido como um centurião, porque ele tinha debaixo de comando dele no mínimo 100 soldados, por isso o nome centurião. E esse centurião era um centurião romano que vinha de Roma, estabelecia onde Roma colocava os seus domínios. E aqui em Cafarnaum, esse líder, esse militar, ele cuidava ali dos seus soldados e estabelecia a paz naquela região. E aquele homem, o texto que nós lemos, conta que esse centurião, ele enviou uma equipe, porque ele tinha dentro da sua casa um servo, um escravo, alguém que trabalhava dentro da sua casa. De repente alguém que cozinhava, alguém que limpava a sua casa. Mas esse centurião, que a Bíblia não diz o nome, é o homem que a Bíblia aponta. Jesus fala, o próprio Jesus diz aqui no texto, que não encontrou em Israel um homem que tivesse a fé como esse centurião, que não era judeu, que não conhecia o Deus Adonai, que não conhecia o Deus Israel. Era um romano, conhecido pelo povo de Israel como um pagão. Mas a Bíblia mostra que o texto que nós lemos, que Jesus disse que em toda Israel, Jesus não encontrou um homem que tivesse tamanha fé como esse centurião. Sabemos que a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Abraão é conhecido como pai da fé porque ele, quando Deus o chamou para entregar o seu filho Isaque, ele vai até o altar, ele obedece a Deus, e ele vai entregar o teu filho. E quando Deus diz, não, eu já conheço teu coração, sei que você tem fé. E Abraão foi conhecido como pai da fé. Mas agora no Novo Testamento, agora com Jesus, Jesus traz outro padrão de fé. Jesus fala assim, olha, em toda Israel não tem um homem sequer que tenha fé como esse centurião. Porque a atitude que esse centurião teve, a atitude que ele fez, que ele praticou, mostrou uma fé tremenda. Jesus vinha chegando na cidade, e o centurião ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, porque Jesus volta e meia entrava em Cafarnaum para poder descansar. Ele tinha ali, tinha a casa de Pedro, era uma região beira praia. Então Jesus sempre entrava ali nas suas viagens. E ele, sabendo que Jesus ia chegar, e vendo que o seu servo estava doente, algumas traduções diz paralítico, enfermo, não podia andar, o centurião chama os judeus. Presta atenção nisso. O centurião, ele chama, se você dá uma olhadinha para a tua Bíblia, no versículo 3, isso faz toda a diferença no que nós vamos pensar. Versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou os anciãos judeus. Fale comigo, anciãos judeus. Então, quem eram os anciãos judeus? Eram os homens que cuidavam da religiosidade, eram os religiosos da época, eram os homens que frequentavam a sinagoga. E os judeus gostavam muito desse centurião, porque centurião era um camarada bom. Esse centurião, ele havia reconstruído a sinagoga de Cafarnaum.
Até hoje, se você tiver oportunidade de ir até Israel, em Cafarnaum existem as ruínas dessa sinagoga que o centurião construiu. E os judeus ali, então, eles cultuavam a Deus na sinagoga, que o próprio centurião ajudou a construir. Esse centurião, ele tinha um bom relacionamento com os religiosos de Deus. E quando ele tinha alguém doente em casa, essa pessoa, ele procurou os religiosos. Ele procurou os crentes daquela época, que eram os judeus, e disse para os crentes: ei, vai até Jesus, vai lá e pede para Jesus liberar uma palavra. Tragam para mim essa palavra até aqui e liberem essa palavra sobre o enfermo, porque ele vai ser curado. Se esse Jesus tem todo o poder como vocês estão me falando, vão até lá e tragam essa palavra de Jesus para mim, para liberar e para curar esse meu empregado que está doente. Presta atenção, aqueles judeus, os religiosos, os crentes de Cafarnaum, foram encontrar Jesus. E eles encontraram Jesus, eles começaram a insistir: Jesus, vem com a gente, vamos lá para a casa do centurião, porque o servo do centurião está doente. E esse centurião pediu para a gente vir aqui, e nós queremos levar você até lá. Olha, ele é um homem bom, ele ajudou a construir a sinagoga, ele tem cuidado de nós, ele traz segurança para a nossa cidade. Esse camarada é muito bom, Jesus, você tem que vir. Presta atenção, os religiosos estavam usando argumentos para mostrar que ele era um homem bom, para Jesus vir com eles. E eles estavam ali falando, o texto diz que eles insistiam, falando de como aquele centurião os havia ajudado. E Jesus então decide, no texto aqui: eu vou com vocês. Jesus vinha, então o texto diz que Jesus veio caminhando com os crentes, com os religiosos. Só que quando chegou perto da casa do centurião, olha para a tua Bíblia de novo. Olha o versículo 4. Quando chegou perto da casa do centurião. Versículo 6. Chegou perto da casa, quando foi chegando perto da casa do centurião, versículo 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa do centurião, o centurião enviou amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, não sou digno que entres em minha casa. Olhe para mim, queridos. Quando os religiosos que foram lá para buscar uma palavra, eles também, nem os religiosos acreditavam que uma palavra apenas podia mudar a história daquele homem doente. Quando o centurião vê que os religiosos vinham chegando junto com Jesus, ele rapidamente, o texto aqui, amigos, no original grego aponta para amigos de profissão. Ele chama um soldado, amigo dele, da turma dele, que não eram religiosos, e fala assim: ei, vai lá, eu mandei os religiosos buscar uma palavra, mas os religiosos estão trazendo Jesus, eu não quero que traga. Eu quero que vão lá e fala para eles, fala para Jesus: para Jesus, não entra na minha casa, eu não sou digno, você não precisa vir aqui, eu só preciso que você libere uma palavra e meu servo será curado. Nem os crentes acreditavam no poder da palavra de Jesus podia mudar a história daquele enfermo. Mas o centurião, ele tinha mandado os judeus para buscar uma palavra, os judeus vinham trazendo Jesus. Agora eles pegam o amigo e falam: para lá, eu só quero uma palavra. Uma palavra pode mudar a história dessa pessoa que está doente. Quando Jesus vê outros amigos chegando que não eram religiosos, o que vocês querem aqui? Ei, o meu patrão, o centurião, falou que você não precisa vir. Ele não é digno, ele é pecador, ele não é digno. Libera uma palavra, porque ele também é homem de autoridade. Ele manda uma palavra e as pessoas obedecem. Então, eu sei o que é autoridade. Se o Senhor disser ser curado, eu vou lá levar essa palavra lá para o meu chefe. Chefe, ele falou, está curado. Então você vai olhar para o menino e vai falar, está curado, ele vai ser curado. Quando Jesus ouve os amigos dizerem isso,
Jesus olha para aqueles judeus que estavam perto dele, os religiosos que foram buscar ele, e disse para os crentes, para os judeus: ei, vocês são filhos de Abraão, o pai da fé, acreditam tanto em fé, sabem, praticam e falam sobre fé, vivem uma vida de fé. Porém, em todo Israel, no meio de vocês, eu não encontrei ninguém que tivesse fé como esse homem. Porque esse homem tem uma fé genuína, que entende que somente uma palavra minha pode mudar a história desse rapaz. E Jesus então falou para os amigos: vai, fala para o centurião que ele vai ser curado. E quando os amigos chegaram lá, falou, o menino que estava lá, o empregado, o servo, foi curado. Presta atenção, queridos. Nós chegamos num ambiente como esse, e nós temos que entender, temos que compreender, temos que ter uma fé genuína, de entender que a palavra do Senhor, ela é poderosa para mudar nossa história, é poderosa para dar um destino para nós. Não podemos ser religiosos como aqueles homens que estudavam a Bíblia o tempo todo dentro da sinagoga, e na hora que foram até Jesus, eles mesmos não acreditavam que uma palavra podia mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem uma palavra de destino nessa noite para a tua vida, saindo desse altar, e não é pela minha vida, porque eu sou apenas um condutor da palavra, e essa palavra, se ela cair num solo, e esse solo for fértil, ela vai frutificar, queridos. A semente é a palavra. A semente que é liberada aqui é a palavra. A semente sempre é boa. A diferença é o solo. O teu coração é o solo, queridos. Se o seu coração for um solo fértil, preparado, ela vai cair aí nesse solo e vai fazer diferença em nome de Jesus. Existem ambientes que nós estamos, e o pregador pode estar aqui lançando semente, mas se o coração estiver duro, se o solo for duro, essa semente não faz diferença. Portanto, queridos, nessa noite, essa palavra é a semente, está sendo liberada sobre a tua vida, e é uma semente genuína, uma semente verdadeira. Assim como há 2000 anos atrás, um centurião mandou buscar uma palavra para mudar a história da casa dele. Eu quero declarar que nessa noite o Senhor está liberando uma palavra para a tua vida, uma palavra de destino para a tua casa, porque é o mesmo, ele não precisa vir pessoalmente. Esse é o Deus que nós amamos e servimos. É um Deus que nós não vemos, ele é invisível. Ele não se retrata através de uma imagem, mas ele se retrata através de uma palavra. Eu sou. Eu posso mudar a tua história. Se você pular uma folha da tua Bíblia, você vai chegar em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 também fala do versículo 5 sobre semente, sobre a palavra. É a palavra do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e quando saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e por estar à beira do caminho foi sufocada e pisada pelas pessoas que passavam pelo caminho. Essa primeira parte da semente que o semeador lançou, a semente era boa, mas quando o semeador veio semeando, uma parte caiu na beira do caminho. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas que param no meio do caminho, que não dão seguimento, que elas não conseguem avançar. O problema não é a semente. Nós nos enganamos às vezes pensando que o problema é a semente, que o problema é a igreja, que o problema somos nós. Mas o problema está no nosso coração, porque se o nosso coração for um solo bom, a palavra vai entrar e vai fazer diferença. O texto continua dizendo que o semeador continuou, e uma outra parte caiu em solo pedregoso, mas por causa da falta de umidade, dos obstáculos, essa semente também não cresceu. Assim representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, a semente, mas o coração tem pedra, o coração está endurecido, e a semente não consegue germinar. Essa mesma palavra que Jesus liberou para o centurião, que curou a vida dele, é a mesma palavra que está sendo liberada aqui, é a mesma semente que pode mudar a tua história.
Portanto, o seu coração, ele tem que ser um coração adubado, preparado para receber a palavra. O texto continua dizendo em Lucas capítulo 8 que uma parte caiu no espinheiro, mas crescendo foi sufocada pelos espinhos. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, a semente não consegue entrar no coração de umas pessoas, porque existem pessoas com o coração espinhoso, e os espinhos da vida fazem com que essa semente, essa palavra, não cresça, não frutifique. Quem está me entendendo aqui, queridos? Tem uma palavra sendo liberada nessa noite, amém? E é uma palavra do Senhor Jesus para a tua vida, em nome de Jesus. Aquele centurião, eu quero rapidamente aqui para a gente já ministrar a ceia, entender três atitudes daquele centurião que serve para mim e para você. Primeiro, a fé dele era uma fé descomunal, era uma fé incomparável. Que Jesus possa olhar para você nessa noite e dizer: ah, Davi, em todo Ribeirão Pires, eu não vi uma fé como como Davi tem. Ah, Ismael, em todo Ribeirão Pires, todo Suzano, eu não encontrei uma pessoa que tenha uma fé como a fé do Ismael. Que seja assim. Paulo, eu não encontrei em todo Ribeirão, em todo São Paulo, uma fé como Paulo tem. Se você, querido, alinhar o teu coração, você não precisa ser muito religioso, amém? Você vê que esse homem não era nem crente, era um soldado romano, mas a fé é acompanhada com algumas coisas. Pregador Jefferson, a fé é seguida de algumas coisas. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos com essa palavra: ele fazia a diferença onde ele morava. Olha só, o texto diz, os próprios judeus testificam, que ele consertou a sinagoga, que ele ajudava os judeus, que ele cuidava de onde ele morava. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Esse homem teve uma fé que espantou Jesus, mas ele também tinha obras, porque ele fazia diferença onde ele morava, ele fazia diferença onde ele estava. E a minha pergunta para você, nessa noite de ceia, é perguntar para você: você faz diferença onde você mora? Os seus vizinhos, os moradores que moram em torno da tua casa, eles sabem a fé que você carrega. O centurião, ele tinha uma fé prática, porque as pessoas sabiam que ele era um homem bom, que praticava coisas boas. Os judeus testificaram: o camarada é bom. Será que o teu vizinho pode chegar para você, ou para alguém, e dizer: meu Deus, esse vizinho meu é bom? Ele tinha práticas, ele fazia diferença onde ele morava. Como tem sido a sua vida onde você mora? Tiago capítulo 2, pula um pouquinho para Tiago lá, vamos ler um texto, um pouquinho para frente. Tiago capítulo 2, tem tempo ainda. Tiago capítulo 2. A fé sem obra é? Tem aqui, ó. A pessoa está de banho hoje, olha o tamanho. Eu mato a Rosângela de vergonha. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Esse homem tinha uma fé tremenda, mas fazia diferença onde ele morava. Tiago capítulo 2, versículo 14. Olha lá. Meus irmãos, ei, estou falando para você, meu irmão. Meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode por acaso semelhante fé salvar essa pessoa? Se um irmão ou irmã estiverem precisando de roupas, precisando de alimento cotidiano, qualquer dentre vós disser: vai embora para tua casa em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, a fé ela está morta. Primeira conduta desse centurião que nos chama a atenção, a prática da fé dele, era uma prática demonstrada na diferença que ele fazia na sociedade onde ele morava. Qual a diferença que você faz na sociedade onde você mora? Tem pessoas ao entorno da tua casa passando fome,
passando necessidade, esse homem trazia suprimentos para as pessoas que moravam em volta da casa dele. Esse homem estabeleceu ali para montar uma base militar, mas ele não se incomodava apenas em cuidar de uma base militar, ele se cuidava em cuidar das pessoas. Ele tinha amigos judeus e amigos não judeus. Será que eu posso perguntar para você se você tem amigos evangélicos, amigos não evangélicos? Esse homem não era evangélico. Você consegue imaginar? Às vezes nós estamos dentro de um quadrado. Às vezes nós imaginamos que só os evangélicos, que são os santos, os santarrões da terra. Jesus não falou que eram os evangélicos. Jesus não falou que eram os religiosos. Mas Jesus usou uma fé exemplar de um homem que não era religioso, mas que praticava boas obras e que tinha fé, que acreditava que uma palavra de destino podia mudar a tua vida. Eu não estou te chamando para você ser crente, cara. Eu não estou te chamando para você ser religioso. Eu estou chamando você debaixo de uma palavra hoje, para que você entenda que se a tua fé, se o teu coração estiver em Jesus, e acreditar na palavra que Ele libera para você, e fazer diferença onde você mora, Jesus vai olhar para você e falar: meu Deus, que fé que esse homem tem. Além de fazer diferença onde ele morava, ele também fazia diferença em segundo lugar, dentro da sua própria casa. E aqui eu abro um parênteses, querido. O centurião fazia diferença na sociedade, mas fazia diferença dentro da sua casa. Porque esse servo, na verdade, no original, essa palavra doulos aqui, ela aponta para alguém que trabalha como escravo dentro de casa, mas é alguém muito íntimo do dono. É alguém que o dono amava muito, que era muito próximo. Era alguém de casa já. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele fazia diferença dentro de casa. Viu alguém que não podia andar, viu alguém doente dentro da sua própria casa, e ele mobilizou os judeus, falou: vai lá. Aí os judeus estavam trazendo, vocês não entenderam, chamaram os amigos e falaram: vai, traz uma palavra, eu preciso trazer cura para dentro da minha casa. Ele sabia que uma palavra de Jesus podia mudar o destino da casa dele. E a minha pergunta para você: ele fazia diferença na sociedade, também fazia dentro de casa. A minha pergunta para você: como está a tua casa? Como está tua esposa, teu esposo? Como estão os teus filhos? Qual o relacionamento? Eu morei durante muitos anos em frente a um bar, quando eu morava ali no Jardim dos Eucaliptos. E durante muitos anos nós moramos em frente a um bar. Era a minha casa aqui, um bar em frente, um bar do seu Nilo, que faleceu há um tempo atrás. Nós morávamos em frente àquele bar, e eu conhecia, e por estar ali como jovem, meu pai na época era um alcoólatra. Hoje ele é uma pessoa convertida, mas na época, alcoólatra assim, ele chegava do trabalho e ficava lá das 6 até as 10 da noite, jogando, bebendo. E sabe o que eu mais via, pastor Hilden? Aqueles vários pais de amigos meus, que chegavam ali e ficavam ali no bar, e eles batiam no balcão e manda 2 cervejas aí. Chegava alguém: vem cá, pô, vem beber. Não, hoje, vem cá, rapaz, toma uma cerveja aqui. Ia lá e pagava uma cerveja para o amigo, pagava um meio a meio, pagava um dreyer, sei lá. Mas nós que conhecíamos a família, durante a semana, no dia a dia, nós vimos aquela esposa daquele marido que pagava cerveja para os amigos, às vezes sem nada dentro da sua casa, e às vezes minha mãe, o pessoal tendo que dar um suporte. O cara era muito bonzinho para os de fora, mas dentro de casa deixava faltar coisa para sua família. Você deve ter alguém que você conhece assim. De repente você pode até ter alguém muito próximo de você que vive assim, que cuida das pessoas de fora, mas não cuida bem da tua casa. Nós vivemos um tempo aqui nessa igreja assim, onde nós vivíamos desesperados atrás de cuidar de pessoas, e cuidávamos e tentávamos cuidar, porque só Deus pode cuidar. Quem sou eu para cuidar de alguém? Quem sou eu para estimular alguém? Se apenas uma palavra de Jesus pode mudar a história de uma vida. Perdíamos tempo tentando cuidar, tentando discipular, tentando fazer na força do nosso braço. E às vezes dentro da nossa casa ficava nossa esposa, nossos filhos,
sem ter o devido cuidado. Não que seja errado cuidar, discipular, investir nas vidas, mas o primeiro lugar que você deve investir, querido, é no seu casamento, é na sua casa, é investir na sua família, é passar um tempo com a sua família, é ministrar sobre a tua família. Esse homem cuidava da sociedade, nós devemos fazer isso, mas ele também cuidava dos de dentro da tua casa. A minha pergunta é: como está a tua casa, querido? Como está a sua esposa? Marido, deixa eu perguntar para você, como está a sua esposa? Qual o cuidado que você tem dado para a tua esposa, marido? Qual o cuidado que você tem dado para ela? Marido, qual o cuidado que você tem dado para a tua esposa? Cuidar da sociedade, mas também cuidar de dentro de casa. Em último lugar, esse centurião, ele acreditava no poder de Jesus. Ele sabia o que era autoridade, porque ele falou para Jesus, ele mandou avisar: ó, eu sei o que é autoridade, mas existe uma diferença entre autoridade e poder. Aquele homem tinha autoridade, porque ele falou: tem autoridade, eu mando a pessoa aí, ele vai, eu mando ele fazer, ele faz. A minha autoridade faz com que os meus soldados me obedeçam. Mas aquele homem, ele entendia de autoridade, mas ele sabia que Jesus tinha todo o poder para mudar o destino da casa dele. E eu quero declarar que esse Jesus está aqui nessa noite, e Ele está liberando uma palavra de destino para a tua vida, uma palavra de poder para mudar as situações da tua casa. Você não precisa de uma visita, querido. Com todo respeito, é bom receber uma visita. Eu posso visitar a tua casa 200 vezes. Se você não acreditar no poder da palavra que pode mudar a tua casa, eu vou ficar indo visitar a tua casa, tomando café, visitando você, recebendo você aqui no gabinete. A gente recebe. Nós ficamos aqui durante a semana toda, tem gente aqui na igreja. Nós recebemos com alegria, te orientamos. Mas eu posso visitar a tua casa um ano inteiro. Se você não acreditar no poder dessa palavra que pode mudar a tua história, nada vai fazer diferença. E essa palavra está aqui hoje, querido. Essa palavra é uma palavra que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Você crê no poder dessa palavra? Seu melhor professor é o seu último erro. O melhor professor que você pode ter hoje é o último erro que você cometeu. Nós podemos aprender com os nossos erros, queridos. Aprender com as nossas falhas. Aprender com aquilo que nós fizemos de errado. Entender que às vezes nós, como religiosos, meu Deus, como aqueles judeus que queriam arrastar Jesus para dentro da casa do centurião. E às vezes nós, na nossa fé pequena, na nossa ingenuidade, a gente pega e quer trazer Jesus para dentro da vida das pessoas, e querer pôr Jesus dentro da casa, sendo que tudo que você precisa é compreender, querido, que apenas uma palavra de Jesus pode mudar toda a história. Curva a sua cabeça. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Uma palavra pode mudar a tua vida, querido. Uma palavra de destino pode mudar a tua história. Essa palavra está aqui. O Senhor nos trouxe até aqui nessa noite para dizer: tudo que você precisa é uma palavra. Tudo.
Basta apenas uma palavra. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Só pela graça isso acontecerá. Entregar minha vida é um dom do Senhor, e ao Cordeiro que reina entre nós eu dou minha vida. Eu dou minha vida como oferta, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro Aleluia! receba a recompensa através de mim. Eu te Aleluia. dou minha vida, eu te dou Oh, minha Espírito vida, Santo. eu te dou minha Aleluia. Se coloque em vida, pé, querido. Jesus. Se coloque em pé um Te dou pouquinho. minha vida, Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Queria orar com você. Queria orar com você nessa noite. Aí mesmo onde você está. Queria orar declarando sobre a tua vida as promessas do Senhor. Hoje nós vamos ministrar a ceia. Feche seus olhos um pouquinho. E a ceia é aberta para todo mundo. Quem está aqui hoje nos visitando pode participar. A ceia nossa é uma ceia livre. A ceia, ela tem 3 princípios. Isso, feche seus olhos, ouça, apenas ouça. Ouça essa palavra. A ceia, ela representa a comunhão. Porque nós comemos o pão, nós tomamos o vinho, todos juntos. E a comunhão que ela é representada, essa comunhão também ela é dispensada para a tua casa, para a tua família, para que você tenha comunhão na tua casa. A ceia ela também representa a provisão, porque ela tem os elementos, ela tem a fartura da mesa. E eu quero declarar sobre a tua vida a provisão de Deus, a provisão, a abastança, o milagre, a provisão, a prosperidade do Senhor. O lugar da ceia também é um lugar de destino, queridos. É onde Jesus tomou a sua última ceia e falou, deu um destino para os seus discípulos, falou do destino que ele ia cumprir. Ceia é lugar de destino. Deus está liberando sobre a tua vida, para que você compreenda o destino que Deus quer que você caminhe. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor. Eu quero colocar esse irmão, eu quero colocar essa irmã, Pai, que está aqui nessa noite. Deus amado, Deus bendito, que precisa, Senhor, compreender que uma palavra pode mudar. E eu quero declarar, não é pela minha vida, mas eu libero uma palavra, uma semente para a tua vida hoje, uma semente de mudança, uma semente de destino. Seja como você precisa, seja como você necessita, uma palavra que pode mudar a realidade da tua casa, que pode levantar o caído, fazer você voltar a viver os planos e as promessas do Senhor.
Porque Ele vive. Meu Deus! Adore ao Senhor! Aleluia! Eu posso crer no amanhã. Meu Deus! Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Aleluia! Deus enviou seu filho amado. Ah, Senhor amado! Pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Glória a Deus! Dê um aplauso ao Senhor! Não, é forte esse aplauso. Aleluia! Aleluia! Senta, queridos. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, amém? Você crê nessa palavra? A palavra é verdade, amém? Se ela encontrou um coração fértil, essa palavra vai multiplicar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ministrar a ceia antes, nós vamos